Olá, seja muito bem-vindo ao Psicologia e Propósito. E hoje no programa nós vamos falar sobre um tema que envolve expressão, movimento e também saúde mental. Como a dança impacta a nossa saúde mental. A dança, além de ser arte, é um caminho de autoconhecimento e também de equilíbrio entre o corpo e a mente. E para conversar com a gente sobre esse tema, recebemos aqui uma convidada especial, a professora de jazz, Bárbara Ellen. Bárbara, seja muito bem-vinda ao Psicologia e Propósito. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês e principalmente para falar de um assunto que tanto me agrada, que é a dança. A sua formação então é em jazz? Isso, sou formada recentemente como professora de jazz pela Escola de Dança Vânia Reis. E também está fazendo a formação em balé? Sim, também. É que o processo do balé é um pouco mais longo, né? Sim. O jazz lá na minha escola duram 7 anos, o balé ele dura 9. Olha só, gente, 7 anos estudando dança, olha que coisa linda, né? Eu confesso que o balé, assim, tem o meu coração, né? Eu acho lindo, fiz balé quando eu era pequenininha só, mas bem criancinha mesmo, mas eu acho muito bonita a expressão ali do balé, realmente é o corpo falando, né? Com certeza. As duas artes, assim, essas duas vertentes da arte da dança, né, elas são bem expressivas, né? Uma um pouco mais rígida, um pouco mais trabalhosa, né? E a outra também um pouco mais libertadora, mas tudo envolve técnica e é maravilhoso. É uma forma de expressão, né? Entendi. E você se lembra aí o momento em que você percebeu que a dança te fazia bem emocionalmente? Então, eu entrei na dança inicialmente já adulta, né? Eu não comecei a dançar quando criança. Eu comecei já adulta por conta de um problema físico de saúde, né? Um problema de coluna que eu tinha e eu comecei a dançar. Só que você alinha uma coisa com a outra, né? Sim. Quando você começa, você se vê ali naquele ambiente, outras coisas também começam a ser trabalhadas, principalmente o lado psicológico, né? Você se alegra, traz mais energia, então a nossa postura muda, né? Sim. Assim, tudo muda na gente. Então é um prazer, sempre... Eu me alegrei muito, eu me alegro muito quando eu vou para a escola, até hoje eu faço aulas, né? E sempre é um prazer, sempre uma alegria. O horário da aula, o momento de chegar lá, quando entrava de férias, não queria entrar de férias, porque era sempre um local de alívio, né? Sim. Praticar, fazer as aulas era um momento de alívio, de alegria, né? Acaba que assim. não era uma obrigação. Não, acaba nunca sendo foi. mais do que um hobby até. Sempre foi um prazer, na verdade. E eu enxergo isso com muitas pessoas que convivem comigo. Deixa de ser algo que a gente faz por uma obrigação, até às vezes quando é criancinha até vai, por obrigação, né? Mas quando você pega gosto, principalmente falando de um público mais adulto, aí você faz aquilo dali por puro prazer, né? Sim. Mais do que sonhar com uma técnica perfeita, você faz pelo bem-estar. E desculpa a pergunta, você falou por conta de um problema na coluna. Sim. Quando você foi diagnosticada com esse problema? Eu estava com problemas de nervo ciático. Por conta do trabalho, né? Trabalhando sentada na frente do computador, eu fui ao médico e ele falou, você está com problema no nervo ciático. Ele diagnosticou, né? Fiz os exames, tudo direitinho. E aí a minha mãe, ela falou comigo, ó, eu vou te colocar numa aula de dança, né? Podia ter feito várias coisas, né? Ela falou assim, não, vai para uma escola de dança, vai para aula de dança. E perto da minha casa tinha uma, que é justamente onde eu me formei, onde eu estudo até hoje. E aí eu comecei fazendo balé. Sim. O jazz veio depois. Eu comecei fazendo balé, né? E ali a parte técnica, né? Obviamente vai ajudar, te dar a postura, a forma que você alonga o corpo. E isso vai trabalhando essa parte física, né? Sim. E foi assim que eu comecei ali. E foi seguindo os anos, né? Aí eu imagino que você, como é tão jovem, tem um diagnóstico desse, assim, de, problema no nervo ciático. Poxa, tão jovem. Não que a gente espera que pessoas sempre idosas que vão ter isso. Mas é incomum a gente ver um jovem com um problema desse. Imagina o seu emocional como não ficou naquele momento. Muito abalado, principalmente porque eu me vi perdendo mobilidade, né? Eu sentia muitas dores no corpo. A minha perna direita era meio travada. Eu ficava com a perna muito inchada e a mão também. Então, uma coisa foi agravando, né? Até que chegou, eu não sabia o que era. Aí o médico falou, não, esse é o problema. Precisa tomar remédio, né? E eram vários remédios que eu tinha que tomar. Nossa. E aí, era muito remédio mesmo. E justamente aconteceu isso. Eu falei assim, nossa, eu sou muito nova para ficar tomando esse monte de remédio. Eu tenho que fazer alguma coisa. E aí, um
um escape, né? Uma ideia que nós tivemos em casa, que a minha mãe teve, foi... Você vai começar nas aulas de dança, você vai dançar, você vai fazer... Porque ali vai te alongar, o balé vai te alongar, vai te ajudar e tudo mais. E foi justamente isso que aconteceu. O meu problema, ele desapareceu por conta disso. Porque como eu comecei a fazer as aulas... foi trabalhando, né, o físico. Exato. E foi ajudando. E existe ali uma diferença na forma de dançar, na forma técnica e na forma livre, se tratando de saúde mental? Eu acredito que sim. Principalmente, assim, quando você está dançando de forma técnica, qualquer pessoa que conhece um pouco de dança, ela vai saber se aquela pessoa, observando a outra, vai saber se está dançando de forma técnica ou não. Então, quando você está dançando de forma técnica, você pensa um pouco mais, né, sobre aquilo que você está fazendo, sobre o seu desenvolvimento e tudo mais. Quando você está dançando de forma livre, você não está pensando, você não está se preocupando se o seu pé está esticado, se você está com a postura correta, se a tua mão está bem colocada, se teu corpo está ali posicionado, você não pensa nisso. É óbvio que com o desenrolar do tempo, né, conforme você vai... trabalhando a técnica, isso tudo fica muito mais natural. Sim. Uma coisa vai se alinhando à outra. Mas quando você está dançando de forma livre, você não pensa nisso. Você não está preocupado com isso. Você está mais preocupado em extravasar e botar para fora ali toda a sua expressão. Você está ali preocupado em si. Na verdade, você nem está preocupado. Você só está vivendo o momento. E é isso que a dança faz, assim. E também, quando você está dançando de forma técnica, quando chega... A gente passa muito tempo se preparando, né? As apresentações, palco e tudo mais, é muito tempo se preparando. Só que quando chega o momento do palco, da apresentação, às vezes você passa meses se preparando para aquilo, para chegar ali e tudo se resumir em 5 minutos, né? Mas quando você chega naquilo dali, tem um fundinho te falando, sim, você tem que se preocupar com isso, com aquilo outro. Mas não é o que domina a gente no momento. Você vive o momento, né? Você vive aquilo dali, você extravasa, você coloca para fora, você se expressa... E com a arte que você tem, né? Com aquilo que te pertence, que é a arte. Acaba que fica muito natural. Sim, sim, com certeza. E você considera que a dança também pode fazer parte de uma terapia? Claro, talvez em conjunto com a psicoterapia, ou até mesmo pessoas que precisam fazer tratamento com psiquiatra e neurologista, mas a dança pode atrelar aí ao bem-estar da pessoa? Com certeza. Durante o meu processo de formação lá na escola, a gente faz um trabalho de conclusão de curso, né? E o tema do meu trabalho era a dança entre adultos. Por que essas pessoas começaram a dançar depois de adulto? Tem um senso comum que diz, né? As crianças começam a dançar porque os pais acham bonitinho, eles são levados. O adulto não, o adulto vai por vontade própria. Sim. E o que leva aquela pessoa a começar a dançar? Então, eu realizei uma pesquisa entre alunos adultos. E ali, um dos meus questionamentos foi esse. Por que você começou a dançar? E teve uma resposta que foi muito interessante, que uma pessoa, né, eu não sei, não era algo identificável, mas ela falou que era por conta da saúde mental dela. Ela disse que a resposta dela me emocionou quando eu li. Ela disse assim, a dança me salvou. Olha só. E eu ouço isso de diversas pessoas ali naquele ambiente, o quanto a dança os salvou, né? E ela fala isso, eu estava num momento muito escuro na minha vida, né? Muito problemático na minha vida. E por incentivo da minha família e outras pessoas, eu comecei a dançar. E isso é algo que a gente trabalha também ali dentro quando a gente vai trabalhar com os nossos alunos, porque a gente não sabe qual é a carga que aquela criança, adolescente está trazendo para dentro de sala de aula, né? Então, você observa o aluno, o desenvolvimento, muito caladinho e tal. E você conversa também com os pais e você acaba descobrindo. E eu já convivi com pessoas que chegaram com diagnósticos dentro de sala de aula, né? Sim. Não meus alunos, mas alunos de outros professores, que já chegaram com diagnósticos de depressão e utilizavam a dança, o pai colocou ali, a mãe colocou ali, como uma forma também de terapia. Não, você vai para lá porque você vai extravasar, você vai colocar aquilo que muitas das vezes você não consegue falar. Sim. Você vai expressar através da dança, dançando. Né? E com certeza é algo que está aliado, né, a outros tipos de terapia. Com certeza. Com certeza. E é exatamente isso. Às vezes, pessoas chegam pra gente na terapia, né? Geralmente, nas primeiras sessões, aí a gente começa a buscar assim, o que você gosta de fazer? O que você faz por você? Aí as pessoas falam assim, poxa, eu não sei.
não faço nada, eu vivo em prol da casa, eu vivo em prol do trabalho, e a gente fala, não, você vai ter que buscar um hobby, alguma coisa que você vai fazer por você, nem que seja 1 horinha, uma vez por semana. E às vezes as pessoas demoram muito para achar alguma coisa que elas gostam de fazer por elas mesmas, sabe? E eu tenho pacientes que praticam a dança e falam assim, não, aquele momento ali é o meu momento, eu me achei ali e eu fico super bem naquele momento que eu tô ali, eu consigo botar tudo para fora, eu saio de lá mais leve como se eu tivesse saído da terapia. E eu falo, é exatamente isso, porque é o momento da pessoa ali, né? E ela realmente está fazendo uma coisa que ela gosta, que ela se encontrou ali mesmo para fazer. E aí, em contrapartida, tem os pais que às vezes obrigam os filhos a fazerem alguma coisa. Pode ser que a criança se ache naquele meio, mas pode ser que ela não queira, né? Eu tenho uma filha de 3 anos e ela começou a fazer o balé, mas eu não obriguei ela a ir pro balé. Eu coloquei vídeo na televisão, falei, assiste aqui. Aí ela, que isso? Eu falei, é o balé, ela tá dançando balé, olha a bailarina. Aí ela, mamãe, é assim? Aí ela começava a fazer em casa os passinhos. Aí eu falava, mais ou menos assim. Eu falei, olha, vai ter balé na sua escola, você quer ir? Aí ela, eu quero. Gente, agora, todo santo dia a Zoe pergunta, mamãe, hoje tem balé? Eu falo, não, filha, é terça e quinta. Mamãe, hoje tem balé? Eu falo, hoje tem. Oba! Aí no outro dia, mamãe, hoje tem balé? Não, hoje não. Ah, não! Porque pegou gosto. Gostou daquilo ali mesmo, né? E aí eu brinquei com ela outro dia. Eu falei, mamãe, pode tirar você do balé pra você não ir mais? Ela, não, mamãe, por favor. Eu falei, não vou tirar não. Porque não foi uma coisa obrigado, né? Sim. Eu deixei primeiro ela descobrir aquilo pra depois ela realmente entrar naquilo dali. Ela vê que é uma coisa legal, que ela gosta daquilo ali também. E é algo que acontece muito isso, né? Conversando com os professores, até com a minha diretora, eu conversando muito com ela sobre isso, ela falou exatamente isso. Às vezes a criança, ela vem porque é obrigada, é um sonho do pai, da mãe. Ah, eu não tive oportunidade, então eu estou realizando meu filho. Não é aquilo que a criança quer, né? E pouco tempo depois ela, obviamente, vai sair. Diferente do adulto que às vezes está realizando o próprio sonho. Exato. Eu lembro que até hoje, assim, comigo acontece até hoje. Quando eu começo na minha aula de balé e vem o primeiro acorde do piano, já tudo centraliza, sabe? É um pouco mais rígido. Algumas pessoas até falam isso a respeito do balé, né? Mas é algo que me centraliza. Sim. E justamente isso que você falou, é algo que eu faço por mim. E que eu vejo muitas pessoas falarem a mesma coisa. É algo que eu faço por mim. Sim. É o meu momento. Às vezes o sonho não é nem de se tornar a primeira bailarina do municipal. Não é esse, mas é o seu bem-estar ali fazendo aquilo. É o bem-estar. Que já conta tudo. Sim. E algo que aconteceu muito, que a gente observou ali na escola, após a pandemia, né? Muitas pessoas procurando fazer aulas. Porque elas estavam pensando justamente tanto na saúde física quanto na mental. Na emocional. E aí a gente entra para o outro lado também a respeito de dores e traumas. Como que a dança em si, né? A gente acaba puxando meio para o balé, mas como que a dança em si pode ajudar pessoas que sofreram dores ou traumas a ter ali, por exemplo, uma reconstituição da autoestima e da autopercepção? Então, se a gente for parar para analisar a história da dança, como que a dança surgiu? A dança ela surgiu como forma de expressão. Aquilo que não era falado era dançado. E aí acontece a mesma coisa, né? Aquilo que a gente sente, mas às vezes a gente não tem coragem de falar, de escrever até, a gente expressa, né? E é feito muito esse trabalho de diversos temas, né? Dentro da dança, e agora puxando um pouquinho mais pro jazz, né? Que eu acho que é mais, assim, expressivo até fisicamente, né? Sim. A gente trabalha muito isso em diversas coreografias, nesse pensamento de explorar o que é o trauma, de como é que você demonstra isso, de como é que você expressa isso e qual é a mensagem que você quer passar, né? E muitas pessoas acabam desenvolvendo coreografias para justamente trabalhar isso, né? Porque aquela coreografia é a forma que ela consegue expressar aquilo ali que fez ela ter uma dor. Sim, exatamente isso, né? Então, é a forma como a pessoa utiliza. E é algo muito pessoal, né? Sim. Algo muito pessoal e que, através daquela dança, ela manifesta ali e demonstra para todo mundo, né? Isso é muito bacana, né? E eu imagino que, assim, depois da pandemia, essa alta procura da dança tenha vindo justamente por conta disso. Tanto pelo isolamento. Sim. Que as pessoas tiveram que passar pelo isolamento. E
quanto por perdas que as pessoas tiveram, ou medo de contrair Covid, enfim, todos aqueles traumas, tudo aquilo que a gente via na televisão, né? Então, era uma forma que as pessoas achavam de botar tudo para fora. E dentro de sala de aula, você acaba criando uma comunidade, né? Você tem amigos, pessoas ali que estão com o mesmo interesse que você. Tem pessoas que recebem muito apoio, como tem pessoas que não recebem apoio da sua comunidade, aí falando da família, de colegas, né? Às vezes existe um certo julgamento, você não tem mais idade para isso, você não deveria fazer mais isso, enfim. Mas ali dentro daquele ambiente de sala de aula, você encontra uma comunidade e você encontra ali pessoas que conversam a mesma coisa que você, né? Então, que tem o mesmo prazer pela dança que você, né? Então, elas acabam indo e é muito bom. Sim. Não tem outras palavras, né? Você forma amigos, você cria laços e, obviamente, cuida do seu bem-estar. Exato. Geralmente, os estúdios de dança têm aquele espelho enorme ali na frente para a pessoa para a pessoa se enxergar enquanto ela está dançando. E acaba que é inevitável que se tenha uma percepção do seu corpo ali bem de frente. Como que a dança, por exemplo, qual é a relação entre a dança e essa percepção do corpo da pessoa quando ela se joga ali, então, para ela dançar? Eu acho que sim, que antigamente, eu falo isso para todo mundo, né? O espelho é muito cruel. O espelho é bem cruel. Às vezes você olha para lá e você se enxerga e você vê todos os seus defeitos. O espelho, ele mostra as qualidades, mas também mostra os defeitos, né? E as pessoas, dependendo do olhar, vão ver muito mais os defeitos do que as qualidades. E o espelho tá ali para te facilitar a aula, né? Você enxerga o professor e consegue reproduzir bem. Mas, assim, eu acredito também que a visão física que é passada dentro de sala de aula tem mudado muito. Antigamente, a gente tinha aquela visão, né? A bailarina é aquela magérrima que precisa isso e não sei o quê, ser daquele jeito. E acabava que gerava muitos transtornos alimentares por detrás disso. Anorexia, bulimia, sempre ligado, geralmente, ao balé, por exemplo. Sim, você tinha uma percepção de que você tinha que seguir aquela linha, né? Hoje em dia, dentro de sala de aula, a gente trabalha muito isso também. Você precisa ter uma alimentação saudável? Sim. Você precisa ter cuidado do seu físico? Sim. Mas você também precisa entender que aquilo dali, o teu corpo não é um limitador. Independente do seu peso, independente da sua estética, você consegue dançar, você tem que apreciar aquilo que você está vendo. E eu vejo isso muito nesse ambiente que eu convivo, né? Não é um limitador, não é porque você é isso ou aquilo, você não está dentro de um determinado padrão que você não possa fazer determinadas coisas, né? E algo que é muito dito dentro de sala de aula, né? Eu ouço isso muito dos meus professores. Vocês precisam entender que nós temos um corpo de brasileiro. Então, o corpo de um brasileiro vai ser assim, não vai ser que nem o corpo daquela pessoa, daquele país. Então, você tem que entender o seu corpo e se adaptar, né, à técnica, né? E aí, por diante. Então, não tem mais, eu não ouço, assim... A gente não ouve mais aquela fala assim, você precisa ser desse jeito, você precisa ter... Não existe mais isso, não é mais... E em alguns lugares eu acredito que ainda assim. Mas antigamente isso era muito mais enraizado. Muito, muito mais forte. Você precisa pesar tantos quilos, senão você não consegue fazer isso, senão você não vai ser aceito. E tem muitos filmes e séries do balé, principalmente, que mostra a luta das bailarinas para se encaixarem ali naquele padrão. Naquele padrão. Infelizmente. E hoje em dia, assim, em rede social a gente ainda encontra, né, pessoas que se manifestam e são nessa linha, né, de que você precisa estar pesando 45 quilos, porque senão você não vai ser escolhida, e é um ambiente extremamente competitivo. Não vou mentir, é sim um ambiente extremamente competitivo, principalmente para as mulheres, né? Sim. Porque é muita menina fazendo aula, é muita menina se jogando no mercado de trabalho, né, da dança. Então, em algumas situações, sim, ainda existe essa glorificação de um determinado padrão de corpo, né? Mas existem vertentes da dança e que elas são libertadoras. Você não precisa ter aquele corpo dentro do padrão
para ser um bom profissional, para ter uma bela dança, para exercer uma bela dança. Você consegue, sim, fazer, né, bastante coisa. Isso não significa que você tem que ser responsável, principalmente com sua alimentação, com o seu cuidado, porque realmente vão ter coisas que você não vai conseguir fazer por talvez uma limitação física, né? Mas isso não é algo que vai te impedir de ser feliz na dança. E até mesmo de ser um profissional, né, da dança. Também existe isso. E a gente tem que quebrar um pouco esse pensamento de que só as muito magrinhas, magérrimas que podem ser bailarinas. Uma vez eu atendi uma menina, acho que na época ela estava com 8 anos, mais ou menos. Só que aos 6 anos, 2 anos antes, ela estava vestida com a roupinha de balé. E um amiguinho virou para ela, e ela não era gordinha. Ela não era gordinha. Ela era fofinha, mas não era gordinha, não era sobrepeso. E um amiguinho virou pra ela e falou assim, você não pode fazer balé, porque você é gordinha. Olha só, a mesma idade dela, sabe? E já tem isso ali dentro deles de, não, você tá fora desse padrão para isso daí. E ali ela começou a colocar uma dieta na cabeça dela, que ela mesma criou a dieta dela e que ela só podia comer tanto, que ela lia rótulos de embalagem de biscoito, de tudo mais, para saber quanto que tinha ali. E aí se pesava o tempo todo. É a própria sociedade que já vai colocando isso. E já está até mesmo enraizado na cabeça de crianças. E a gente tem que quebrar isso, né? Com certeza. Por isso que é tão importante quando a criança entra para fazer a aula, ela já entender que não é o corpo dela que vai definir ela. Que ela pode ter um corpo talvez um pouquinho mais cheinho e não tem problema. E ela pode praticar a dança do mesmo jeito. E eu canso de ver isso dentro da minha própria escola, né? Não é porque você é mais cheinho ou mais magrinho que você não vai ganhar um solo, que você não vai poder se apresentar bem, que você não vai poder estar ali numa competição e ganhar talvez um primeiro lugar, né? Sim. Não é isso que vai te impedir, né? Exato. É óbvio que a gente tem esse cuidado com os alunos de falar, você precisa... É até legal, porque você trabalha a alimentação saudável, né? Começando com as crianças lá do baby class, né? Trabalhando a alimentação saudável, o cuidado que você precisa ter com isso, mas não é algo que, assim, acabou para você a dança. Você nunca vai ser feliz ali, né? Você nunca vai conseguir realizar os seus sonhos. E não é bem assim, né? Então, é importante ter esse cuidado, né? Sim. Principalmente quem está ali nessa posição de professor. E eu cresci dentro da escola esses anos todos, né? Ouvindo isso dos meus professores, né? Que você precisa entender o seu corpo, você precisa ver ali, entender que você tem um corpo de latino, né? E que não é um corpo de um russo. O biotipo é diferente. Não tem pra onde correr. Apesar da escola seguir uma vertente, né, russa no balé, você não tem o corpo de um russo, de uma russa, né? Você tá ali, tem que se adaptar à tua realidade, né? E, principalmente, ser feliz naquilo que você está fazendo. Sim. E além daquele momento em que você estava com problemas no nervo ciático, e então você foi para a dança, teve outros momentos em que a dança te salvou emocionalmente? A dança é sempre meu alívio. Como eu digo, né? Assim, é o momento em que é o que eu faço por mim. É quando eu chego ali, eu posso ter um dia, assim, super cansativo. E quando eu chego ali, a gente às vezes até brinca dentro de sala de aula, é o nosso momento de terapia. Vamos fazer o nosso momento de terapia, a gente sorri junto. É óbvio, tem as cobranças, né? Sim. Tem as correções, aquela coisa, né? Não é brincadeira dentro de sala de aula, não é. É bem sério o trabalho. Mas também tem os nossos momentos em que a gente sorri, que a gente se alivia, que a gente extravasa, que a gente coloca para fora, né? Todo o estresse do dia. Isso é ótimo. Então, sempre é um local de alívio. De cura emocional também. Com certeza. Isso é muito bom, isso é muito legal. E teria alguma faixa etária apropriada ou que talvez se beneficie mais da dança? Então, quando você começa mais jovem, obviamente, quanto mais cedo você começa, o seu corpo, ele se prepara para aquilo, né? Lá, a gente começa lá na minha escola um trabalho com crianças a partir de 2 anos e meio, né? Ai, que bonitinhos, aquele bando de cotoquinho lá dançando. Coisa mais linda, coisa mais linda. A gente fica assim com o coração quente, vendo as criancinhas, né? Com as roupinhas, a coisa mais linda. E o uniforme delas é uma aquele sainha, tutu. é a coisa mais linda. A gente é maravilhoso. Então,
Então, as crianças começam com essa idade, né? Tem criança que é muito miudinha, né? Que às vezes nem fala direito, mas está ali e Sim. consegue fazer as aulas, né? Então, quando você começa bem jovem, o teu corpo, ele se adapta com mais facilidade, tem mais elasticidade. Mas isso não significa que você não possa começar mais com uma idade mais velha, sendo mais velho, né? Mais tarde mesmo. E justamente, cada pessoa ela vai encarar ali a dança dentro da sua faixa etária de forma diferenciada, né? Sim. O pessoal que entra já mais velho, tem turmas específicas para pessoal mais velho, e essas turmas são bem cheias. O pessoal gosta muito de dançar, eles foram até o meu objeto de estudo, eu montei uma coreografia para elas e, assim, elas se jogam mesmo. Ai, que legal. É uma alegria, elas chegam para a aula, eu encontro com elas, né, na saída das minhas aulas, e elas estão ali super animadas, não faltam, elas se dedicam e tudo mais, tem uma entrega bem grande. E isso não significa que você não possa se formar e depois se tornar um profissional. Sim. Meu caso é esse, né, eu já tinha mais de 20 anos, quando eu comecei a dançar, e não tinha essa pretensão, né, da formação nem nada. Mas você está seguindo ali, uma coisa vai levando a outra. Foi puxando. Foi puxando, quando eu vi, estava concluindo, né? E se vê fazendo outra coisa? Eu amo, né? Eu amo. Eu gosto muito das artes, então eu estou sempre envolvida, né? Então, a formação em diversas artes, né, que eu tenho. Então, a dança foi só mais um complemento para aquilo que eu já gostava muito de fazer. Então, eu não me vejo vivendo de outra coisa, né? As artes estão ali na minha vida, no meu dia a dia. Então, é super possível, independente da idade, né? Existe mercado, existem formas de você fazer a diferença na vida de outras pessoas através da sua dança. Como que as pessoas, por exemplo, que não conseguem se expressar verbalmente, como que a dança consegue ajudar tanto assim essas pessoas? Como eu tinha comentado, né? A dança, ela surgiu como uma forma de expressão. O que não se falava, se dançava, né? Então, essas pessoas, elas podem encontrar ali na dança nos passos, né? Pequenos e simples, uma forma de comunicar aquilo que ela não consegue expressar, né? Eu convivi até com uma menina que ela... Em casa, a mãe dela falava muito, conversava muito com a minha mãe. Ela dizia assim, minha filha não conversa e não fala. E eu falava assim, mãe, mas dentro de sala de aula ela é completamente diferente. Caramba. Ela dança, ela arrasa, ela é maravilhosa, né? Então, muitas das vezes, aquilo que ela não conseguia, né, se expressar, ela conseguia fazer dentro de sala de aula e festivais, enfim, apresentações. Então, é isso. A dança, ela... Através da dança, né, você consegue muito bem expressar aquilo que está interno. Exato. E a Bárbara também era filha de pastor, filha do pastor Zelino, né? Então tá aqui integrada na Igreja Internacional da Graça de Deus. E a gente sabe que tem também o Ministério de Dança, né? Nas igrejas tem um Ministério de Dança, que são jovens, adultos, que estão ali dançando também para adorar a Deus. E aí entra nessa questão, será que a dança também pode ser essa expressão para Deus de adoração? O que eu não consigo falar, por exemplo, em oração, eu danço e eu demonstro isso para Deus? Com certeza. Eu parto do princípio de que todo tipo de arte foi Deus que criou. Né? É uma manifestação de Deus, né? A arte é uma manifestação de Deus, né? Então, a dança como uma arte, ela também são dons que Deus coloca dentro das pessoas, né? E aí elas conseguem expressar. Dentro da igreja é algo que se alinha ali, se soma com a música, né? Que é cantada nos cultos e as pessoas, elas dançam. A gente tem várias manifestações de dança dentro da Bíblia, né? Começando com Miriam, que dançou. Separei aqui os exemplos, ó. Vai, continua, não vou te cortar, não. Então, ali a gente já vê, né? Davi e vários outros que... Gente, ela não colou de mim, ela pegou todos os meus exemplos. Só um spoiler do que já estava preparado. Mas são pessoas que dançaram e se expressaram, né? Eu acho muito bonito essa passagem de Davi. Eu utilizo isso como um exemplo, né? Para falar com as pessoas. Porque ali no momento em que ele estava dançando, adorando a Deus, e ele foi julgado por isso, que acaba acontecendo muitas das vezes, né? As pessoas julgando, para que isso? Por que isso dentro da igreja? Não vai fazer diferença.
Só que as pessoas, elas se esquecem que aquilo dali é a manifestação do que a gente sente em favor de Deus, né? Exatamente. Davi dançava ali diante da Arca da Aliança, que era a própria presença do Espírito Santo, a própria presença de Deus ali, né? Exatamente. E aí, quando ele vai, e ele é criticado, né, pela própria esposa por causa disso, ele fala algo que eu repito isso para várias pessoas, né? Ele diz, é na presença de Deus que me escolheu. Sim. Na presença dele que eu me alegrarei. Então, na presença dele, ele expressava tudo aquilo que ele sentia. Era o amor de Davi sendo expresso. Da mesma forma como ele expressou através de canções, dos salmos, das orações, que a gente reproduz até hoje. Através, quando ele tocava a harpa. A música, quando ele tocava. Ele expressava também através da dança, né? E isso é muito bonito. Então, é algo que complementa. Tá ali para somar no culto. Exato. É uma apresentação também. Você pode acrescentar algo, somar com uma mensagem, né? E contar algo ali, contar uma história, né? Então, a dança, ela se faz muito necessária, importante dentro da igreja. E tem um versículo que eu separei, ó, a dança como símbolo de restauração da alegria, lá em Jeremias 31:13, que fala assim: então as jovens dançarão de alegria, os jovens e os velhos se alegrarão. Transformarei o luto deles em júbilo, eu lhes darei consolo e alegria em vez de tristeza. Quando eu li esse versículo, eu me lembrei, eu morei 3 anos e alguns meses na África do Sul. E aí, lá é tudo muito diferente, né? Lá a gente começa o culto, você não precisa falar, levanta, bate palma. Quando você vê, o pessoal tá já ali na frente, dançando, e você fica, oi, onde é que eu tô? Mas é só o culto, e é a maneira que eles têm de expressar, e é uma alegria sem fim. E aí, quando fala essa parte aqui do versículo, eu lhes darei consolo e alegria em vez de tristeza. Aí eu me lembrei dos enterros, dos velórios na África. Gente, parece uma festa. Aí você fala assim, será que não gostavam da pessoa que tá ali, que morreu? E não é isso, né? Mas é porque não é que eles celebram a morte, mas é porque eles entendem que a pessoa está agora num lugar muito melhor. Eles se alegram por essa pessoa estar num lugar muito melhor, né? Então, se torna muito parecido com uma festa. As pessoas dançando ao redor do caixão. A primeira vez que eu vi, eu fiquei chocada. Falei, gente, é sério? Acho que eu tô no lugar errado, ou trouxeram o caixão pro lugar errado, não sei. Mas é isso. E olha o peso que tem isso aqui nesse versículo, que fala, eu lhes darei consolo e alegria em vez de tristeza. É muito pesado isso aqui, mas é consolador, né? Você vai ter, com a dança, você se expressando, com a música e tudo mais, Deus vai te dar consolo ao invés de tristeza, né? Então, aquilo ali vai meio que te abraçar quentinho, né? E você vai ficar bem. Então, é uma forma que você tem de liberar ali, de mostrar o que você está sentindo e de se alegrar, principalmente. E na presença de Deus também. E tem lá em Salmos 149:3, que diz assim: louvem o seu nome com danças, ofereçam-lhe música com tamborim e harpa. E aí eu fico assim, gente, as pessoas que não autorizam danças, né, dentro da igreja, eu fico, não, tá na Bíblia, é bíblico, né? Bíblico. Manda a gente dançar realmente, louvar a Deus com a dança, e isso é muito bonito. Às vezes assim, eu percebo que é muito cultural, às vezes o nosso povo, às vezes eles ficam muito reprimidos, né? Porque aí, eu vou dançar. Aí a gente até brinca, né? Falando assim, mas você passou... Eu ouvi uma vez uma pessoa falando isso num culto, ele disse assim, você às vezes passou a tua juventude chegando em casa de manhã com o pé sujo de lama, porque ficou dançando, não sei o quê. E você não vai dançar para Jesus? Você não vai se alegrar para Jesus? Então, traz isso para o culto, né? Sim. Trazer isso para o culto é importante. É uma forma de você se alegrar, de você extravasar. Eu conheci uma moça, na época que meu pai pastoreava a igreja de Realengo, né? E era lindo, porque assim, começava os louvores, aí ela vinha, começava a dançar, ela dançava a igreja toda. E assim, não era algo que atrapalhava o culto, era algo que a gente sentia que se somava, né? E ela vinha com a maior habilidade, ela dançava, ela estava toda paramentada, né? Certinho com a roupa, e ela dançava. E a gente via ali o Espírito Santo de Deus se movendo através dela. E é algo que, assim, pouquíssimas pessoas, assim, eu vi poucas pessoas fazendo, né? Lá na minha igreja tem a filha da nossa irmã também, né? Que sempre quando a gente tem algum tipo de evento, ela vem, dança. E é a coisa mais linda, porque a gente também vê na vida dela, né, da Duda,
Espírito Santo de Deus se movendo, né? E ela dançando ali, se alegrando na presença de Deus e incentivando as outras pessoas também a se soltarem na presença de Deus. Sim, tem até um vídeo, não sei se a produção consegue pegar, vão brigar comigo depois que eu tô falando disso agora, de quando um missionário esteve na África do Sul. E esse vídeo foi postado, muita gente compartilhou ele, do pessoal tudo dançando, assim, no culto. E aí ele até mostrava, assim, pra câmera, aponta pra lá, vira pra lá, não me filma não, filma o pessoal que tá bem bonito, né? Não sei se eles conseguem arrumar aí, acho que foi no Instagram ou foi no Facebook, aí tem que ver. Mas se eles acharem, eles mostram aqui pra gente. Mas é exatamente isso. E acaba que é cultural também, né? Porque... quando a gente retornou da África do Sul para cá, e meu marido falou assim, gente, Laís, acho que a igreja está meio fria. Aí eu falava, não, meu bem, porque a gente veio da África, a gente estava na África, lá é tudo mais caloroso e tudo mais, o pessoal dançava mais. Aqui eles ficam mais acanhados. Mas essa expressão de dançar para Deus é muito bonito. E acaba que isso também causa uma melhora na nossa saúde emocional. Ah, né? com certeza, porque você começa sorrindo. Então, só de você estar ali naquele ambiente, você está sorrindo. Aí você olha para o lado, teu irmãozinho do lado está sorrindo e está dançando, você perde a timidez, né? Sim. Se ele também está dançando, ele não está se importando, né? Se tá... Aí entra aquilo que eu falo, né? Você não está se preocupando com técnica. Não. Você não está se preocupando se teu corpo está bem colocado, se é que... Não, você só está se expressando. É o teu momento de alegria, é o teu momento de se soltar, é o teu momento de se alegrar com quem está à sua volta, né? E de fazer uma festa. E é isso. Então, quando eu cheguei lá na África e o pessoal tudo na roda lá na frente dançando, aí eu me chamando e eu, não, obrigada. Aí a minha sogra falou assim, você não vai? Aí eu falei, não, tô com vergonha. Ela, que vergonha se você não for, eles vão ficar te olhando, é melhor você entrar na roda que ninguém vai te olhar. Eu falei, então tá bom. Aí cai lá no meio da roda e começa a dançar com o pessoal também. E é muito bonito, isso é muito legal. E tem a relação completa com a melhora da autoestima, né? Com certeza. Você sai dali renovado. Da mesma forma como eu saio das minhas aulas renovada, o corpo cansa. A gente fala muito isso, né? Que é o lugar onde o corpo cansa e a mente descansa, né? E é bem assim. Você pode até sair das aulas cansado, mas você sai com a tua mente leve. A mesma coisa dentro da igreja. Você sai dali, não com o corpo cansado, mas você sai dali renovado. Sim. Porque você está até mais disposto, né, a receber a mensagem que vai ser ministrada. Eu falo muito isso, né, que quando a gente está no culto, antes de ouvir a palavra, a gente precisa arar, né, a terra que é o nosso coração, Exato. né? Então, a gente ara ali, que muitas das vezes a gente chega na igreja atribulado. Às vezes a pessoa saiu de casa, o marido não é de Deus, a esposa não é de Deus, discutiu porque está indo para a igreja. Sim. A pessoa chega na igreja com a cabeça quente, assim. E quando você começa a cantar, a dançar, a se alegrar, a sorrir na presença de Deus, você muda completamente. Então, o teu emocional, ele se transforma, né? Você ara a tua alma ali, você prepara a tua alma, teu espírito e a tua mente. Você fica mais sereno, né? Aquilo dali é o momento que você simplesmente deixa tudo de lado e centraliza no que é importante, né? É isso aí, é isso aí. O pessoal achou o vídeo, vamos dar uma olhadinha no vídeo? Pra você ver como é que é um pouquinho só da alegria lá na África do Sul. Dá uma olhadinha.
E aí, conseguiu ver um pouquinho de como que é a alegria lá na África do Sul? Isso aí é só na África do Sul, mas nos outros lugares, nos outros países do continente africano também não fica para trás, não. O negócio é muito animado, né? O pessoal lá gosta mesmo de dançar e realmente é aquela expressão de amor, não importa o que as pessoas estejam passando. Às vezes as pessoas conversavam com a gente, falavam assim, me dá um atendimento, eu tô passando por isso, problema em casa, falta de dinheiro e não sei o quê. Muitas vezes... Muita história muito triste, não tem o que comer. Chegava na hora do culto, você via a pessoa dançando, você ficava assim, ué, mas não tá com problema? Mas, gente, não importa o problema que ela tá. Ela tá ali, ela coloca tudo pra fora, nessa expressão de amor que a dança consegue fazer a pessoa se expressar. É verdade. A gente tem até na nossa igreja uma irmã que ela é angolana, né? E ela chega no culto, ela é a maior alegria. É claro que ela não tem essas pessoas, né, pra entrar na roda com ela. Mas eu acredito que é algo pra gente se inspirar, né? Sim. Pra gente se inspirar e trazer pra gente também. Pra gente entender que essa alegria não pode nunca nos faltar, né? E ela já chega na igreja com um sorriso de lado a lado que contagia todo mundo, Todo mundo, né? todo mundo. Lindo É um demais. pessoal muito caloroso, muito acolhedor, é muito bom. E como que você enxerga a dança dentro desse ambiente da psicologia clínica, dentro desse ambiente terapêutico? Eu acredito que é um aliado, né? Eu acho que se complementa, né, com tudo que se trabalha dentro de um consultório, né? Você pode, como você falou, né, indicar como uma forma de terapia e também a terapia também serve ao contrário, né? Porque assim, muitas das vezes, como eu disse, é um ambiente profissionalmente bem desgastante em alguns casos, né? Sim. E muitas pessoas que trabalham ali, que estão ali no dia a dia, elas acabam buscando essa ajuda. Então, é uma coisa que se complementa com a outra, não pode faltar, né? Se soma. Exatamente. E ressignificando traumas de infância. Infelizmente, a gente vê hoje em dia ocorrendo com crianças, com adolescentes, até mesmo com pessoas adultas, né? Situações traumáticas, às vezes de abuso, às vezes de exploração sexual, enfim. Situações como essas. Como que a dança pode entrar ali na vida daquela pessoa para ressignificar a vida dela, o propósito dela, né? Eu acho que de vez em quando a gente escuta algumas histórias assim, eu já não via mais futuro para mim, mas quando eu conheci a dança tudo mudou. Sim, né? Como eu já ouvi diversas pessoas, né, falarem sobre isso, né? A dança me salvou, a dança me ajudou no momento que eu estava num momento muito complicado na minha vida. Então, a dança, ela só de você estar ali naquele ambiente, né? É óbvio que você vai chegando. Tem um trabalho também de um professor que vai chegando e falando com o aluno e conhecendo. Eu já ouvi muito de crianças que sofriam bullying dentro da escola. E a dança ajudou, porque às vezes a criança não falava dentro de casa. Os pais descobriram porque o professor falava, conversava e tal. E aí falava assim, leva para tal lugar, põe para fazer uma atividade. E dentro da dança, com um ambiente acolhedor, né, que precisa ser também ali de sala de aula, você consegue trazer aquilo dali para fora, o verdadeiro eu daquela pessoa para fora. E entender que aquele trauma não é... Aquela situação que ela viveu não é o que a define. Sim. Ela é muito mais do que aquilo. Infelizmente, existe casos, hoje em dia, a gente vê isso à torta e à esquerda, mas o que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas? Entender que ela é mais do que aquele momento trágico que ela viveu, né? Sim. E ali, através da dança, você pode fazer isso, você pode trazer isso, você pode ajudá-la a se expressar. Você pode dar oportunidades também para a pessoa se expressar, né? E de que forma? Ensinando. Sim. Mostrando os caminhos, né? A postura do professor é essa, do ensino, né? De ensinar. Como é que eu consigo fazer isso? Como é que eu coloco isso daqui? Como é que eu demonstro isso, né? O professor, ele ensina os caminhos, né? E aquela pessoa, com aquilo que é ensinado, ela se expressa, né? Então, tem... com certeza, forma de você ressignificar aquilo que você viveu e entender, né? Que aquilo dali não é o fim da tua história. Sim. É uma passagem, né? Foi um momento que, infelizmente, foi vivido. Mas que dá para se ressignificar, dá para você contar
uma nova história, construir uma nova história a partir daquele momento. Sim. E se tratando de crianças, o que pega bastante é que, infelizmente, tem muitos pais que falam assim, botar em dança, isso é perca de dinheiro. Botar numa luta, por exemplo, num jiu-jitsu, num boxe, isso é perca de dinheiro. Não precisa disso, não. É melhor pagar só a terapia e tá tudo bem. Não falando que a terapia sozinha não tem o seu efeito, mas muito melhor é quando a terapia se atrela a outras atividades que vão fazer essa criança também colocar tudo aquilo para fora e também melhorar emocionalmente, né? Sim, com certeza. E principalmente porque você não está num ambiente... Você está num ambiente ali dentro de sala de aula com outras pessoas. Então, ali você cria laços. Diferente do ambiente terapêutico, que talvez ele esteja ali só sozinho com o terapeuta. Exatamente. Então, ali você cria laços com pessoas da sua idade ou até de outras idades, né? Porque dentro de uma sala de aula você, às vezes, acaba encontrando pessoas de idades diferentes. Mas você encontra ali pessoas com o mesmo interesse, né? E que vão poder fazer com que você, aos poucos, vá se soltando. E tem um ambiente acolhedor, que é o do professor, né? Também daquela pessoa que está ali. Principalmente no caso das crianças, né? Para ajudar aquelas crianças a entenderem seus corpos, a se colocarem ali e principalmente se expressarem. Sim. E será que com as crianças também? A gente vê isso muito mais com adultos, né? A questão do julgamento do corpo, da aceitação do corpo, que é difícil. Com as crianças também tem essa mesma dificuldade? Ou talvez seja um pouquinho mais fácil justamente por serem crianças e não se importarem tanto com o padrão? Não, acho que com a criança você vai mais na disciplina ali, né? Você observa muito dentro de sala de aula, porque as crianças, assim, a gente não pode dizer elas são anjos perfeitos, né? Elas estão ali, elas aprontam e fazem. Elas são... Eu gostava muito de trabalhar com crianças, sempre gostei muito de trabalhar com crianças. Eu acho elas muito divertidas e sinceras, né? Mas ali, cabe você, com o olhar, né, de adulto, você podar ali aquelas arestazinhas que precisam ser podadas, né? Às vezes você encontra uma ou outra falando, mas isso, mas você é isso, você é aquilo. E aí, quando eu via isso, né, no ambiente de sala de aula, eu utilizava o que a minha mãe fazia comigo e com meu irmão. Ela colocava a gente um de frente pro outro e falava assim, você não pode falar isso pro seu irmão, pede desculpa. Desculpa, na hora fica com a cara emburrada pra você? Tô pedindo desculpa por obrigação. Por obrigação. Aí depois vai lá e abraça. E 2 minutos depois tá todo mundo sorrindo e tá todo mundo bem. Mas como é que você faz isso com adultos? Com adultos é um pouco mais complicado, né? E aí vai a conversa. Sim. E com o adulto você não precisa tanto do lúdico, né? Que é o que a gente utiliza com as crianças. Pode ser mais direto, chegar e falar logo. Você pode ser mais direto e conversar, né? Com respeito e, obviamente, com o nível de proximidade que você tem com aquela pessoa. Você chega e conversa. Já não é passou bem assim. por uma situação assim, de ter que chamar um adulto no cantinho e falar, vem cá? Não, os adultos, eles são um pouco mais tranquilos, assim, de se trabalhar, né? Até dentro de sala de aula não tem tanta... Essa coisa assim, tanta competitividade entre adultos, né? Eu via muito um ajudando o outro. E até entre adolescentes, uma coisa que eu acho muito bonita. É um ajudando o outro, principalmente quando você está ali dentro do teu círculo de amizade. Sim. Um incentivando o outro. Eu quero que você melhore. Óbvio que existe competitividade, principalmente quando você sai dali do seu ambiente de escola e vai competir em festival, em outros lugares, Ninguém é amigo de ninguém. Ninguém é amigo de ninguém. A minha escola é a melhor e ponto final. Mas dentro ali do ambiente onde você está com seus amigos, existe muito incentivo. Eu via muito isso. Quando eu vivi a fase de estágio, né, eu peguei de todos os níveis, né? E você vai criando laços, é tia isso, tia aquilo, né? Eles têm esse hábito, né? As crianças, tia Bárbara, você ia vendo, né? Chamando. E aí, quando eles te viam dançar, tia, que lindo, que não sei o que. Quero fazer igual e tentar imitar. É, o maior orgulho, sabe? Então, tem muito disso, do incentivo. E entre os adultos também, né? Você vê ali, as pessoas que estão dentro da tua sala de aula são os teus que mais se incentivam. Não, você vai conseguir sim, vamos lá, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo e tal. Sim. E isso é muito legal, porque você está num ambiente saudável. E dentro aí da sua carreira, você já presenciou alguém que melhorou muito emocionalmente por conta da dança? Sim. Se você puder compartilhar
Sim. Não precisa citar nome, nada disso. Durante o período de formação, uma conversa com uma das nossas professoras, ela falou de uma determinada aluna que chegou para ela no baby class, né? Uhum. E ela disse assim, a mãe dela chegou para mim, e ela começou no baby class, né? Ela já estava faltando mais ou menos uns 2, 3 anos para se formar lá na escola. Nossa, a vida toda praticamente da dança. E aí ela chegou pra gente e falou, quando essa menina chegou pra mim, ela era muito reprimidinha, ela ficava assim, ela não falava com ninguém e tal, era uma coisinha assim. E a mãe dela falou pra mim que ela estava passando por um quadro de depressão. A mãe conversou com a professora, Sim. né? Expôs ali a situação, pra também a professora saber como lidar, né? Uhum. E a professora entender a realidade, né? Com que ela estava lidando. E aí ela disse pra gente, olha como essa fulana... todo mundo conhecia, né? E ela falou, olha como essa fulana tá hoje em dia. E eu lembro, assim, que eu trabalhei com essa menina e ela é uma menina, assim, extremamente expressiva. E eu falei assim, eu vou botar essa menina para fazer essa parte principal de uma coreografia que eu montei, né? Eu quero que ela faça essa parte porque eu observava ela dentro de sala de aula e quando ela começava a dançar, aquela garotinha assim reprimida, ela virava assim... Brilhava, botava um carão assim que eu ficava assim impressionada. Eu falei, eu quero essa fulana fazendo a parte principal da minha coreografia. Uhum. E ela fez, né? E assim, ela com uma expressividade, parecia outra pessoa. E ela falou, essa professora conversando com a gente, ela falou, olha como ela mudou. Uhum. E isso é um trabalho, né? Obviamente, de terceiros, né? Não só ali dentro da escola, Sim. da dança, né? É um mas multiprofissional. Exatamente, que se alinhou ali ao trabalho que era feito dentro de sala de aula. Uhum. E aquela menina se transformou. E é muito bonito, porque até hoje ela está na dança e até hoje ela é muito expressiva e dança bem pra caramba, muito talentosa. E aí você consegue ver que o seu propósito não é só ensinar a dançar, mas seu propósito é também melhorar a qualidade de vida, melhorar a vida emocional, saúde mental, tudo isso ali está envolvido no seu propósito. Com certeza, é uma coisa que vai se somando à outra e no fim você acaba percebendo que... não é só formar profissionais, né? Não é só preparar pessoas que saibam dançar bem, mas é uma coisa que vai se aliando à outra que você leva para a vida inteira. Uhum. Muitas das vezes, a maioria, nem todo mundo se torna um profissional da dança, né? E nem precisa ser um profissional da dança. Mas a dança faz diferença na vida daquela pessoa. Se for um hobby que a pessoa já se dedica ali, que ela se sente bem fazendo, já tá ótimo. E ela vai levar aquilo ali para a vida inteira, né? Uhum. E é isso. É isso aí. Gostou desse programa de hoje? Eu tenho certeza que a dança pode fazer com que você melhore a sua saúde mental, a sua saúde emocional, consiga fazer com que você se expresse tanto em adoração a Deus, como a gente falou aqui, e quanto em expressões para outras pessoas também, né? Bárbara, deixa pra gente aqui o seu contato do Instagram, o seu @ para que as pessoas possam te seguir lá, ver um pouquinho do seu trabalho, da sua dança, da sua arte, da sua expressão aí pra eles. Tá certo, lá no Instagram, @BárbaraHLF. É isso aí, entra lá, siga ela e eu tenho certeza que você vai ver aí de várias formas como que você consegue se expressar e também melhorar a sua saúde mental e emocional. Gostou desse programa de hoje? Então compartilha com várias pessoas. Às vezes tem gente aí que nem sabe, que precisa achar um hobby, algo que vai te ajudar aí a se movimentar e a melhorar também. Talvez, será que não pode ser a dança? Um balé, um jazz ou algo do tipo? Compartilha esse programa aí, entra lá no YouTube, no canal CJC e manda esse link aí para várias pessoas, tá bom? Eu agradeço você que esteve aqui com a gente e a gente se encontra de novo no próximo episódio. Tchau, tchau, fica com Deus.